Fala, galera do Crazy por Futebol. No vídeo de hoje, vamos contar tudo sobre a trajetória de Antony, um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro e mundial. Da base no São Paulo até se tornar estrela no Ajax e na seleção brasileira, você vai ver como ele conquistou seu espaço no cenário internacional. Se você é fã do futebol de Antony, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e compartilha com os amigos para todo mundo ficar por dentro dessa história. Vamos nessa! Antony Matheus dos Santos deu seus primeiros passos no mundo do futebol nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube, onde ingressou aos 10 anos de idade. Nascido e criado em Osasco, na Grande São Paulo, o garoto já demonstrava um talento natural para o futebol desde muito cedo. Ele era o típico menino de bairro, sempre com uma bola nos pés, driblando tudo e todos nas ruas e nas quadras locais. Sua habilidade, velocidade e controle de bola logo chamaram a atenção dos olheiros do São Paulo, que decidiram apostar nele para o futuro. Durante seus primeiros anos no clube, Antony enfrentou o árduo processo de formação que qualquer jovem jogador passa. Além do treino técnico, havia uma forte ênfase na disciplina tática e no desenvolvimento físico. Embora fosse franzino e pequeno para a idade, Antony compensava essas aparentes desvantagens com uma agilidade e um instinto ofensivo que o tornaram destaque entre os garotos da sua geração. Com o tempo, ele começou a subir de categoria, sempre se destacando em torneios de base. Foi no Sub-17 que Antony começou a atrair os holofotes. Ele rapidamente se tornou conhecido por seus dribles desconcertantes e seu estilo ousado, sempre buscando a jogada mais difícil e mais imprevisível. Em torneios regionais e nacionais, o nome de Antony já era sinônimo de perigo para os adversários. A torcida, que acompanha com afinco os talentos que surgem em Cotia, o centro de treinamento da base do São Paulo, logo começou a criar expectativas sobre seu futuro. O grande momento que mudou a trajetória de Antony veio em 2019, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio mais prestigiado das categorias de base do Brasil. O São Paulo chegou à competição com um elenco recheado de talentos, mas foi Antony quem roubou a cena. Desde os primeiros jogos, ficou claro que o jovem atacante estava em outro nível. Ele marcava gols decisivos, fornecia assistências espetaculares e encantava a torcida com seus dribles rápidos e imprevisíveis. Na semifinal da competição, o São Paulo enfrentou o Guarani em uma partida extremamente equilibrada. Antony brilhou ao marcar o gol da vitória, conduzindo o tricolor paulista à final. Na decisão, o adversário era o Vasco da Gama, uma equipe igualmente forte e motivada. O jogo foi acirrado, mas Antony foi fundamental novamente, marcando um gol e participando diretamente de outro. O São Paulo sagrou-se campeão, e Antony foi eleito o melhor jogador da competição, com um total de 4 assistências e 6 gols em 9 partidas. O desempenho estrondoso na Copinha fez com que o técnico da equipe principal do São Paulo na época, André Jardine, promovesse Antony ao elenco profissional ainda no mesmo ano. Sua estreia veio em novembro de 2018, durante um empate por 1-1 contra o Grêmio, mas foi a partir da temporada de 2019 que ele se consolidou no time titular. O jovem, que até então era uma promessa da base, tornou-se rapidamente uma peça-chave no esquema do São Paulo, graças à sua ousadia e à confiança que exalava em campo. Naquele ano, Antony teve sua primeira temporada completa como profissional e não decepcionou. Ele terminou o Campeonato Brasileiro com 3 gols e diversas assistências, números que, embora modestos, mostravam a enorme evolução que ele estava tendo. Sua maturidade em campo crescia a cada partida, e ele já começava a atrair os olhares de clubes do exterior. O ponto alto de sua passagem pelo São Paulo veio em um clássico contra o Corinthians, no Morumbi, onde Antony marcou o gol da vitória em uma jogada de pura genialidade. Driblou 2 defensores e chutou cruzado, sem chance para o goleiro adversário. A torcida tricolor explodiu, e o nome de Antony foi cantado em uníssono. Sua habilidade com a bola, velocidade e visão de jogo fizeram dele um dos maiores talentos revelados pelo São Paulo nos últimos anos. Embora sua trajetória no clube tenha sido curta, o impacto que ele deixou foi profundo e duradouro. O garoto de Osasco, que chegou ao São Paulo com o sonho de ser jogador de futebol, saiu como uma estrela em ascensão, pronto para conquistar o mundo. Após se destacar no São Paulo, Antony chamou a atenção de diversos clubes europeus com seu talento, habilidade e ousadia em campo. Em fevereiro de 2020, o Ajax, conhecido por sua tradição de lapidar jovens talentos, anunciou oficialmente a contratação do atacante brasileiro. A transferência foi fechada por um valor que girava em torno de 16 milhões de euros, com possíveis bônus que poderiam elevar o total para mais de 20 milhões de euros.
Foi uma das maiores vendas da história do São Paulo e um passo decisivo para a carreira de Antony, que embarcava rumo à Holanda para dar sequência ao seu sonho de brilhar no futebol europeu. Logo ao chegar ao Ajax, Antony foi recebido com grande expectativa pela torcida e pela imprensa local. O clube holandês, que historicamente valoriza o futebol ofensivo e técnico, viu no jovem brasileiro uma peça perfeita para seu estilo de jogo. A adaptação de Antony ao novo ambiente, ao idioma e ao futebol europeu não foi fácil no início, mas o atacante mostrou rapidamente seu profissionalismo e sua disposição para evoluir. A temporada 2020-2021 marcou sua estreia oficial pelo Ajax. Logo em sua primeira partida, Antony mostrou por que o clube havia investido tanto nele. Contra o Sparta Rotterdam, ele marcou o gol da vitória em um chute preciso de perna esquerda, garantindo os 3 pontos para o Ajax. O gol não só mostrou sua habilidade, mas também sua capacidade de decidir jogos importantes, algo que se tornaria uma de suas principais características no clube. Ao longo da temporada, Antony consolidou-se como titular absoluto sob o comando do técnico Erik ten Hag. Atuando principalmente pelo lado direito do ataque, ele formou uma parceria mortal com jogadores como Dusan Tadic e Sebastian Haller. Sua habilidade de cortar para o centro, combinada com sua velocidade e dribles rápidos, fez dele um dos maiores pesadelos para os defensores adversários. Antony também demonstrou um grande senso de coletividade, contribuindo com diversas assistências e jogadas criativas. No campeonato holandês, Eredivisie, Antony foi peça fundamental para a conquista do título pelo Ajax. Ele terminou a temporada com 9 gols e 10 assistências, números impressionantes para um jogador em sua primeira temporada completa na Europa. Além disso, sua atuação na Copa KNVB ajudou o Ajax a conquistar o título da competição, com Antony sendo decisivo na vitória por 2-1 sobre o Vitesse na final. A temporada 2021-2022 foi ainda mais marcante para Antony. Ele começou a atrair os holofotes internacionais por suas atuações impressionantes na Liga dos Campeões da UEFA. No torneio europeu, o brasileiro não apenas marcou gols, mas também mostrou uma maturidade tática que surpreendeu muitos analistas. Em um dos jogos mais memoráveis, contra o Borussia Dortmund, Antony marcou um gol e deu 2 assistências na vitória por 4-0, recebendo elogios da mídia europeia e se firmando como uma das maiores promessas do futebol mundial. Durante sua passagem pelo Ajax, Antony também demonstrou uma personalidade vibrante e uma confiança inabalável. Ele era conhecido por suas comemorações energéticas e por seu amor por dribles arriscados, algo que fazia a torcida se levantar a cada toque na bola. Os torcedores holandeses rapidamente adotaram Antony como um de seus favoritos, e o brasileiro retribuiu com dedicação total dentro de campo. A temporada 2022-2023 foi seu último ano no Ajax, e ele encerrou sua passagem pelo clube em grande estilo. Antony conquistou mais um título da Eredivisie e foi eleito um dos melhores jogadores da competição. Seus números falavam por si, 12 gols e 11 assistências no campeonato, além de atuações decisivas em momentos importantes. Foi também durante esse período que Antony começou a receber convites frequentes para a seleção brasileira, o que aumentou ainda mais sua confiança. No total, Antony disputou 82 jogos pelo Ajax, marcando 24 gols e distribuindo 22 assistências. Sua passagem pela Holanda foi marcada não apenas pelos títulos conquistados, mas também pela evolução de seu estilo de jogo. O jovem que chegou como uma promessa deixou o clube como uma estrela em ascensão, pronto para desafios ainda maiores. O Ajax, por sua vez, se despediu de Antony com grande respeito e gratidão. O clube holandês reconheceu sua importância para os títulos conquistados e seu papel em manter a tradição de futebol ofensivo e técnico. Antony, por sua vez, sempre fez questão de expressar seu carinho pelo Ajax e sua gratidão pela oportunidade de se desenvolver em um dos clubes mais históricos da Europa. A passagem de Antony pelo Ajax foi um capítulo fundamental em sua carreira. Foi na Holanda que ele transformou seu potencial em realidade e se preparou para os próximos desafios que o aguardavam no futebol mundial. Antony chegou ao Manchester United em agosto de 2022, após uma negociação longa e intensa com o Ajax, seu clube anterior. O Manchester United desembolsou cerca de 95 milhões de euros, incluindo bônus, para garantir o atacante brasileiro, tornando uma das contratações mais caras da história do clube. A chegada de Antony era cercada de grandes expectativas, especialmente devido ao seu relacionamento anterior com Erik ten Hag, técnico do United, que o havia treinado durante seu período na Holanda. Logo na estreia, Antony mostrou seu potencial ao marcar um gol contra o Arsenal, em uma vitória por 3-1 no Old Trafford. O gol foi emblemático,
pois marcou o início de sua jornada em um dos clubes mais tradicionais do mundo. Nos primeiros meses, Antony demonstrou sua habilidade técnica, dribles rápidos e capacidade de atuar como ponta-direita cortando para o meio, utilizando sua perna esquerda. Ele também impressionou com sua energia e vontade de participar da recomposição defensiva, algo que agradou ao técnico Ten Hag. Durante sua primeira temporada, 2022-2023, Antony participou de 44 jogos e marcou 8 gols, além de dar algumas assistências importantes. Um dos seus momentos mais marcantes foi um gol crucial na UEFA Europa League contra o Barcelona, ajudando o United a eliminar o gigante espanhol em uma das partidas mais emocionantes da competição. Antony também se destacou em partidas contra rivais históricos, mostrando que não se intimidava com grandes jogos. No entanto, a temporada também teve seus desafios. Antony foi criticado por, em alguns momentos, parecer previsível em suas jogadas, especialmente ao insistir em cortar para o meio para finalizar com a perna esquerda. Houve também críticas relacionadas ao seu desempenho contra times que jogavam de forma mais fechada, dificultando seus dribles e explosões em velocidade. Além disso, alguns questionaram sua regularidade, apontando que ele tendia a desaparecer em jogos importantes ou quando o time mais precisava. Na temporada 2023-2024, Antony começou com ambições renovadas, mas sofreu com pequenas lesões que o afastaram de alguns jogos importantes. Apesar disso, ele teve momentos de brilho, contribuindo com gols decisivos em partidas da Premier League e da UEFA Champions League. Sua conexão com os companheiros de ataque, especialmente Marcus Rashford e Bruno Fernandes, foi fundamental para algumas das melhores performances ofensivas do Manchester United naquela temporada. Mesmo assim, o Manchester United enfrentou uma temporada difícil, com resultados inconsistentes e eliminatórias prematuras em competições importantes. Antony continuou a ser uma figura importante no elenco, mas os torcedores esperavam mais regularidade e um número maior de gols e assistências, especialmente considerando o investimento feito em sua contratação. Na primeira parte da temporada 2024-25, Antony teve uma participação mista no Manchester United. Depois de um início de temporada com algumas promessas, ele acabou enfrentando dificuldades para se destacar consistentemente, algo que tem sido uma característica recorrente de sua trajetória no clube. Antony começou a temporada com alguma expectativa, dado o tempo de adaptação ao futebol inglês e ao estilo de jogo do treinador Erik ten Hag. No entanto, sua atuação nas primeiras partidas da Premier League foi marcada por algumas oscilações. Ele começou a temporada titular em algumas ocasiões, mas, ao longo do mês de setembro e outubro, o desempenho do jogador foi mais inconstante. As críticas começaram a surgir novamente, principalmente por ele não conseguir ser tão decisivo em jogos importantes, como se esperava devido ao seu preço elevado de contratação. Sua característica principal, o drible e a capacidade de cortar para dentro e finalizar com a perna esquerda, foi algo que o time procurou explorar em várias situações, mas, frequentemente, sua previsibilidade no jogo e falta de variação de movimentos dificultaram a vida do jogador contra defesas mais fechadas. Ele também passou por momentos de adaptação tática, visto que Ten Hag ajustou o sistema de jogo do United para ser mais fluido, e isso impactou a forma como Antony se posicionava em campo. Em relação à parte física, Antony se manteve em boas condições e evitou lesões graves, o que foi positivo para o clube. No entanto, a ausência de uma sequência de jogos em alta performance fez com que ele não se firmasse como uma das peças-chave que a torcida e a comissão técnica esperavam para essa temporada. A primeira parte da campanha 2024-25 acabou sendo um período de expectativas frustradas para o jogador, que ainda tentava encontrar o seu melhor futebol no United. Portanto, o início da temporada de 2024-25 para Antony foi uma mistura de tentativas de adaptação e desafios técnicos, com a pressão de uma temporada difícil para o clube, o que dificultou a sua consolidação como um dos principais nomes do time. Em janeiro de 2025, Antony Mateus dos Santos, conhecido como Antony, foi emprestado pelo Manchester United ao Real Betis até o final da temporada 2024-25. Essa transferência visou proporcionar ao jogador brasileiro a oportunidade de recuperar sua confiança e retomar o bom desempenho que havia demonstrado no Ajax. Desde sua chegada ao Betis, Antony tem se destacado positivamente. Em sua estreia, contra o Athletic Bilbao em 2 de fevereiro de 2025, ele contribuiu com uma assistência, ajudando na vitória por 2-0. Além disso, foi eleito o melhor jogador da partida, evidenciando sua adaptação rápida ao novo ambiente e ao estilo de jogo da La Liga.
Em 9 de fevereiro de 2025, Antony marcou seu primeiro gol pelo Betis em uma partida contra o Celta de Vigo, que terminou em derrota por 3-2. Apesar do revés, sua atuação individual foi notável, destacando-se como um dos principais jogadores em campo. No dia 13 de fevereiro de 2025, Antony brilhou na UEFA Conference League, marcando um gol de fora da área e contribuindo para a vitória por 3-0 sobre o Genten. Essa vitória consolidou a posição do Betis na fase de grupos, destacando a importância de Antony nas competições europeias. O desempenho de Antony no Betis tem atraído a atenção de diversos clubes europeus. Recentemente, o CEO do Betis, Ramon Alarcón, expressou interesse em manter o jogador após o término do empréstimo, destacando a boa relação com o Manchester United e a satisfação de Antony no clube espanhol. Em resumo, a passagem de Antony pelo Real Betis tem sido marcada por atuações destacadas, gols importantes e uma adaptação bem-sucedida ao futebol espanhol. Seu desempenho tem sido fundamental para o Betis nas competições nacionais e europeias, e seu futuro após o empréstimo permanece uma questão de interesse para clubes e torcedores. Bom, pessoal, essa foi a trajetória de Antony no futebol, um talento que brilhou no Ajax e conquistou seu espaço nos maiores clubes do mundo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Crazy por Futebol, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre as maiores estrelas do futebol. Até a próxima!